Olá, olá, boa noite. Estou aqui de volta novamente, depois de um tempo, né? Dei um descanso para vocês da minha cara, depois da maratona de muitas lives aí no meu lançamento da minha mentoria, que foi um sucesso. E agora vamos retomar com um tema muito legal aqui. Um tema que é de curiosidade de todos, não somente dos profissionais da beleza, mas também do consumidor final, que é um mito. A gente vai falar sobre o tema, que é mitos e verdades sobre escovas progressivas. Eu sei que tem muita gente que tem bastante dúvida sobre esse tema. E hoje eu vou trazer um mega especialista para falar do assunto. Oi, Rodrigo, querido. Vamos fazer um live, hein, Rodrigão? Hã? Quando? A Kate daqui, Paulo. Gente, o Paulo é um especialista. Eu acabei conhecendo ele através da Kate, que é uma assistente virtual, que é uma mentorada minha também, que ela é assistente virtual no segmento da beleza. Tá, meu amor, você por aqui, querida. Beijo. E o Paulo, ele é um especialista, é um profissional especializado em saúde e beleza, especialista em transformação capilares de forma saudável e segura. Gente, esse homem, ele sabe tudo de cabelo. Ele é um educador, ele é técnico, ele sabe tudo de transformações, o que acontece na fibra capilar, toda a parte de saúde, de patologia de couro cabeludo. É um mega especialista. Para você que tem dúvida, para você que é profissional. E outra coisa, para você também que não é profissional. Vocês me ouvem bem, gente? Tá legal o áudio? Fala aí, Tatá. Você que é um expert em lives. Paulo, se você quiser mandar a solicitação para mim, já estou aqui te esperando, querida, porque o tema é muito legal, é muito esclarecedor. A gente vai fazer um papo assim bem descontraído, para realmente você que tem dúvida quando vai procurar um profissional e tem dúvida qual profissional procurar, que produto, que linha usar. Apesar que a gente não vai estar falando de marcas aqui, a gente vai estar falando. Olha, o Paulo já entrou aí. Querido! Oi, Paulo. Boa noite. Boa noite, você me ouve bem? Como vai, Zé? Estou ouvindo perfeitamente bem. E você? Tô ótima. Tá muito bom, muito bom. Que coisa Primeiro, boa. Boa noite a todos. obrigado por você estar aqui conosco. Um pós-feriado Eu aí. que agradeço. Para mim é uma honra. Depois de um dia que eu sei que você estava em treinamento hoje, né? Você estava ministrando treinamento hoje. Isso, eu estava ministrando. É matemática da colorimetria, é isso que você Da fala? colorimetria. Gente, Exatamente. eu não falei para Onde a vocês gente que faz... esse homem, ele é um expert em tudo. A gente precisa fazer outras lives aqui, viu, Paulo? Uma só vai ser pouco, hein? Tá certo. Hoje perguntaram se éramos parentes, viu? Ah, tá do olho, do olhinho. Vou falar assim, quase. Teve uma profissional que perguntou se eu estava brincando em colocar peruca. Olha isso. Por causa das fotos. Que bom. Eu queria que você se apresentasse para a audiência, Paulo. Por favor, fala um pouquinho de você, do teu trabalho, principalmente do seu trabalho como educador, que eu achei mega interessante que você faz. Que bom, Zé. Bem, meu nome é Paulo Neto. Eu já sou cabeleireiro há mais de 30 anos, né? Comecei ainda na infância, essa que é a realidade. E sempre me interessei por essa parte de transformação, como você mesmo colocou, a transformação segura por responsabilidade. E daí fui galgando, né, alguns cursos, alguns treinamentos, algumas formações que, com o passar do tempo, né, foram abrindo os horizontes e ajudando cada vez mais a trabalhar de forma mais segura, né? Enfim, a gente tem sempre que estar se reciclando. E por conta dessa trajetória, foi que eu vi que a educação é muito importante no nosso meio, né? Principalmente porque antes nós vivíamos muito, eu costumo dizer, o cabeleireiro do fazer, né? A gente aprendia a reproduzir os atos. Hoje não, hoje a gente tem que raciocinar, como é o caso aí da matemática e colorimetria, a gente tem que pensar, tem que analisar, tem que inclusive fazer a junção do estado da nossa cliente, a transformação ou ao cuidado que nós vamos entregar, né, para que a gente possa, se não tiver 100% de acerto, pelo menos chegar aí a 95% para ter satisfação e a gente, como profissional, se sentir bem, né, se sentir realizado. Eu acho que o maior envaidecimento de qualquer profissional, de qualquer área, é isso. E a educação é algo que eu já carrego nas veias, digamos assim, né? Uma das formações que eu fiz foi justamente na licenciatura,
E isso ajuda muito na hora da gente construir e ajudar, né? Construir como educador, como orientador, e também ajudar o profissional que precisa dessa orientação, porque a gente sempre está aprendendo constantemente, né? Ninguém sabe tanto que não tem o que aprender, e ninguém sabe tão pouco que não tem o que ensinar. Então a gente aprende o tempo todo com todo mundo. Perfeito, é isso mesmo, Paulo. Obrigada. Eu queria pedir para vocês que estão aqui na audiência com a gente, que são profissionais, e para você também que é cliente, que conhece o profissional, manda um rinhozinho, divulga a live, porque esse tema é muito legal e vai ser muito informativo, porque o Paulo é muito educador e ele vai explicar de uma forma muito didática para você que é consumidor final e que tem muita dúvida sobre esse tema de progressiva. O Paulo vai estar dando aqui uma mega aula. Então vamos lá começar, Paulo. Afinal de contas, o que é uma escova progressiva? Porque existe N conceitos e as pessoas ficam perdidas, né? Então o negócio é a gente esclarecer aqui. O que é uma escova progressiva, Paulo? Em princípio, G, quando entrou esse conceito de escova progressiva, que na realidade eu costumo dizer que ela foi derivada da escova japonesa. Isso. Aquele processo em que realmente a gente tinha um processo de alinhamento, né? A gente fazia uma redistribuição aí da ondulação do fio, a retirada dela, para que o cabelo ficasse lisótrico. Sim. Né? E o que aconteceu, sendo que o ativo que se emprega para fazer o realinhamento térmico, que são os tiocompostos, dentre eles, né? Tiocompostos por quê? Porque é uma classe de compostos, uma classe de substâncias, que todos eles têm como ácido conjugado o tioglicolato, tá? O ácido tioglicólico. E aí a gente tem o tioglicolato de amônio, que é o mais comum, o tioglicolato de etanolamina, o tioglicolato Inclusive, Paulo, deixa eu só interromper você um pouquinho. O tioglicolato de mipa. Quando surgiu essa escova japonesa, aqui na minha cidade, eu fui o primeiro salão a trazer para cá. Adotar, e assim, a gente realmente trabalhou muito tempo. Eu nunca adotei nenhum procedimento progressivo nos meus salões, até por conta de conhecer muito, né? Olha, a Jo aí com a gente. Beijo, querida. Boa noite. Beijo. Tá, desculpa, pode continuar. Então, tranquilo. Então, o que acontece? Mas é um procedimento que exige técnica, conhecimento. E aí, muitas pessoas, depois disso, começaram a fazer as alquimias estranhas. Não tem outra forma, nos seus fundos de quintal. Sim. E aí começaram a empregar o formol, e a isso deram o nome de escova progressiva, né? E até, se fosse o caso, pelo próprio conceito, seria um alisamento que a gente conseguiria gradativo. E a gente consegue isso com os ativos que são registrados, que são legais, que são seguros, né? A gente consegue tranquilamente. A gente tem aí a família dos hidróxidos, a família dos tioglicolatos, como eu falei, que são, de fato, os ativos que são regularizados. Mas aí, por uma questão de praticidade, né? Aí o pessoal levou em consideração a praticidade e esqueceu a saúde. Então, começaram a pegar diversos ativos, né? Para gerar esse grau de alisamento, e um desses ativos, né? Começou sendo o formol ou metanal, que é o nome oficial, né? Pela União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, com o passar do tempo, foi havendo toda aquela questão de problemas respiratórios, né? A gente sabe que formol realmente não é um ativo que é permitido em altas concentrações, né? E, enfim, e no final da história ele ainda deixa o cabelo hidrofóbico, ou seja, é aquele cabelo que fica sem condição de absorver água, umidade, ele repele a água. Ele fica selado, né, Paulo? Ele fica como plastificado, né? É isso mesmo. Exatamente. E aí, na primeira vez a pessoa faz, acha que tem um tato bom, tem um toque bom, repete, ele vai ficando vitrificado, começa a ficar endurecido, enrijecido, vai partindo. E aí a indústria, obviamente, para não perder esse nicho, começou a trabalhar com outros ativos. Né? Ativos esses, também de caráter ácidos e extremamente ácidos, que terminaram colocando o próprio couro cabeludo em uma situação bem delicada, né? Ou seja, desrespeitando aí a nossa proteção de couro cabeludo. Né? E esse conceito de progressiva, na realidade, com o passar do tempo, foi perdendo o seu conceito, porque, na realidade, o que eu faço progressivamente é justamente aquela cliente que chega, que quer uma mudança, mas que ela tem receio de uma mudança radical. Então, começa uma redução de volume, depois retira mais,
as ondas e os ativos que são devidamente legalizados, eles dão essa naturalidade que a gente busca, né? Não deixa aquele efeito folha de papel, aquele efeito texto. Né? Ô Paulo, e é engraçado, porque assim, a gente percebe o seguinte, que com o passar do tempo, a cliente que faz progressiva durante um período muito extenso, ela começa a perder a densidade. A gente começa a ver o cabelo com muita rarefação, né? Por conta disso, né? Isso, exato. Porque o que acontece? O que muita gente não sabe, a gente pega no cabelo e sente a estrutura plástica dele e acha que o cabelo é rígido, é duro, sólido demais. Mas dentro do cabelo, né, que a gente tem 3 partezinhas. A parte mais externa é a cutícula, como a gente sabe, que protege a parte interna do cabelo. Né? A gente tem o córtex, que é a massa onde se localiza a densidade do cabelo. E esse córtex ele tem uma partezinha que é mais endurecida e uma partezinha que é mais amolecida. Então, o que acontece? Se a gente pega um produto que começa a comprimir demais essa fibra, o que é que vai acontecer com aquela parte mais amolecidazinha do cabelo? Começa a ser expulso, né? É como a gente pegar uma bola que está cheia de ar, espremer, vai ter um momento em que ele não vai aguentar a pressão e vai explodir, né? Então, vamos pensar ela com água. Sim. O que é que vai acontecer? Essa água vai sair do recipiente da bolinha, né? Então, a mesma coisa acontece com o cabelo, sendo que quando ele perde essa massa, ela vai ficando realmente mais afinada. E o pH muito ácido, que a maioria das progressivas usam, tem um pH muito ácido, elas terminam gerando essa expulsão, né, de massa, e à medida que você vai reaplicando, você vai aumentando esse selamento e vai fazendo com que o selamento que a gente fala, esse fechamento, né, a vitrificação da fibra, né, e o que ela tem de massa realmente vai sendo expulso. Porque em tudo que eu acidifico, eu comprimo. Sim. Em tudo que eu faço uma alcalinização, eu dilato. Mas até para dilatar depois esse cabelo fica difícil devido ao alto grau de desnaturação que o pH ácido aí causa. Gente, por isso... Né? Para quem não sabe o que é desnaturação, é a mudança definitiva de forma do cabelo. Por isso, gente, que quando você vai buscar um profissional, que você está cansado da forma do seu cabelo, às vezes é falta de orientação, às vezes a pessoa não sabe o tipo de produto específico para usar, não sabe a quantidade de produto, realmente falta informação, porque hoje o mercado, né, Paulo, a diversidade que a gente tem de marcas, de produtos, a cliente fica realmente perdida, né? Fica muito perdida. Então por isso que é importante você buscar um profissional especializado em transformação capilar, que seja tricologista, que seja terapeuta capilar, para realmente te orientar. E às vezes não é nem o caso de fazer nenhum procedimento químico, ou às vezes é a falta de uma nutrição, de uma hidratação desse cabelo, um produto adequado, né, Paulo? Que quantas vezes a gente percebe, né, falta de orientação mesmo, porque é aquele profissional que é ético e que se preocupa com que a cliente volte várias vezes na cadeira dele, ele quer que sempre aumente esse número de visitas, né? Não quer que ela gaste e consuma uma única vez, fala, hoje eu preciso pagar meu aluguel, vou fazer um progressivo, vou cobrar X, depois que se dane. Não, a cliente ela tem que estar constantemente no teu salão, te visitando sempre. Então, a importância de realmente você buscar um profissional especializado, preocupado com a saúde do seu couro cabeludo, preocupado com a sua saúde, a saúde do seu cabelo. E às vezes realmente é falta de orientação para o cliente, a cliente ela fica muito perdida mesmo com a quantidade de opções que existe no mercado hoje, né, Paulo? Eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, a gente ouve muito... Inclusive muitas entregues às promotoras de lojas, né? Porque é uma coisa que eu digo, a indústria se tornou o principal concorrente dos profissionais nessa situação. Com certeza. É a partir do momento que ele tira o poder do profissional trabalhar profissionalmente e joga na mão do consumidor final para que ele também possa utilizar sem a devida, adequada orientação, ele se põe em risco, né? E ainda compromete, entre aspas, a atuação do profissional. Sim, verdade. Para você que está na live aqui, que é profissional da área, para você que é cliente final também, que conhece um profissional, que acha legal esse tema, manda um aviãozinho para vir aqui assistir essa live com a gente, que está muito legal. Agora sim, a gente ouve muito, é muito comum no dia a dia, no Face, nas redes sociais,
as pessoas colocarem que progressiva hidrata cabelo. Agora esclarece pra gente aí, eu como profissional eu sei que não, né? Mas você como técnico, como educador, como conhecedor, estudioso do tema, vai conseguir explicar melhor pra gente. Qual a diferença de progressivas e tratamento? Progressiva hidrata o cabelo, Paulo? Fala pra mim, tira esse mito Não. aí. Que bom. Progressiva não hidrata. Tudo que modifica a estrutura capilar e que ainda cria uma vedação na fibra é impossível. A gente Sim. não tem realmente como gerar tratamento. Basta pensar que você vai precisar lavar uma... Eu sei que é um exemplo um tanto grosseiro, mas pense que você vai lavar uma roupa. Você joga essa roupa dentro de um balde com água, o tecido vai absorver. Agora, pega essa roupa, coloca dentro de uma sacola, tá? Fecha completamente e joga lá. Você não vai fazer com que essa água penetre. Por quê? Porque você deixou um envoltório ali nessa roupa, nesse tecido, e ele não vai absorver a água. Sim. Então, por isso que eu comentei logo no começo, que uma das características dessas progressivas é tornar o fio hidrofóbico, ou seja, ela cria fobia à água. Sim. Né? Em tudo que o cabelo não consegue realmente absorver. Porque o que é natural? A gente sabe que no cabelo existem pontes. Essas pontes, ora são feitas, ora desfeitas. Né? E as progressivas, elas mexem com a ponte mais importante que existe no cabelo, que é as pontes de enxofre. Elas mudam completamente a estrutura. Né? Essas pontes de enxofre são, basicamente, as ligações entre a cisteína e a cisteína, tá? Que dá resistência, e elas se transformam aí em ácido cisteico. E muda toda a estrutura do cabelo. E com isso a gente sabe que vai ficar muito mais difícil quando a gente tem um cuticulão no cabelo, por onde é que eu vou fazer com que a água tenha a capacidade de permear, né? De penetrar aí nesse cabelo. E aquela massa do córtex, aquela massa mais amolecidazinha, que tem a capacidade também de fazer a retenção hídrica, que foi expulsa. Quem é que vai ser responsável agora por essa retenção hídrica? Né? E a cimentação, que vai garantir a entrada da água e a sua retenção ali dentro. Que esse cimento ele já não vai mais existir. Né? Então, automaticamente, a gente não tem como dizer que progressivo é sinônimo de nutrição, de hidratação, de tratamento em geral. Não há como. Verdade. Né? É uma mudança definitiva de forma pelo pH extremamente ácido, que a maioria delas funciona entre 1,5, 2, o que não é permitido pela Anvisa, diga-se de passagem. E por isso que é importante, seja o profissional, seja o consumidor final, vai procurar o produto, preste atenção ali na informação do pH. Foi abaixo de 3, não adquire, que não é legal para a tua pele. Verdade, Paulo. Isso aí vale gravar e gravar bem. A Jo está até comentando aqui que as clientes têm uma postura imediatista, né? O nosso papel como profissional é educar e orientar essa cliente, né? Porque elas sempre acham que elas vêm com... Na verdade, é muita informação, né, Jo, que elas têm, né? Acesso a muita informação, então também elas ficam confusas. Muita informação. Então, realmente, nosso papel, né, Paulo? Nosso papel como profissional é educar essa cliente e orientar qual é o melhor caminho, porque com certeza, à medida que a cliente agenda uma avaliação com você, Paulo, e tem essa aula de conhecimento que você dá, é impossível ela não se sentir segura com a autoridade que você tem naquilo que você faz, que você entende, né? Isso é muito legal. Com certeza, e a gente realmente tem que mostrar a coisa à luz da ciência, né? Não precisa falar difícil, não precisa falar demais, né? Mas a gente tem que mostrar a luz da verdade naquela situação. Até porque eu digo que a gente vem de saúde, beleza é uma consequência. Né? Verdade, Paulo. As pessoas chegam querendo saúde, beleza. Mas aí a gente tem que introduzir o conceito de saúde. Porque nós somos profissionais do eixo saúde. Sim, né? sim. Outra coisa também, que é uma polêmica muito grande, inclusive há pouco tempo teve um caso de uma criança, né, Paulo? Foi hospitalizada, que necrosou o couro cabeludo, chegou no extremo, né? No caso dessa criança. O extremo mesmo. Teve-se até que drenar. Então, é aconselhável, a partir de que idade, fazer esse procedimento em criança? Não só progressiva, mas qualquer outro procedimento químico.
E, nesse caso em especial, explica pra gente um pouquinho. Eu realmente não aconselho. O que existe muitas vezes é que existem pessoas que são, como o Jô colocou aí, muito imediatistas, né? Existe, às vezes, o fato da criança ter uma certa dificuldade de lidar com o cabelinho dela, Sim, né? E aí, o que acontece? Muitas indústrias também começam a intitular os produtos como naturais, como orgânicos, como, entendeu? Veganos, e muitas vezes fogem completamente do conceito, tá certo? Então, o que é que a gente, eu particularmente, o que é que eu costumo orientar nessas situações? Vai trabalhando realmente a parte, deixando esse cabelo com toque mais da criança, no caso, né? Com toque de mais emoliência, vai trabalhando com produtos de tratamento, com produtos que sejam adequados àquela faixa etária, entendeu? Do que fazer uma transformação radical. Mas já me cansei de ver crianças de 4 anos levando progressiva nos cabelos, entendeu? Simplesmente porque alguém da família achava que para poder facilitar a ida para a escola, entendeu? Para pentear o cabelo, era melhor alisar. Nossa, que judiação. Entendeu? E na realidade, exatamente. E o alisamento realmente era um alisamento, assim, uma progressiva bem intensa mesmo, entendeu? Daquela de, não, fez 2 meses, está aparecendo 3 dedos de raiz, repete novamente, porque está ótimo para poder cuidar agora do cabelo dessa criança. Verdade, né? Paulo. E a gente tem que, na realidade, trabalhar também a psique da criança, né? Mostrar que o cabelinho dela é aquele, né? Aceitar, ensinar desde criança, ensinar desde cedo os cuidados. Ensinar a gostar do Exatamente, cabelo, porque não existe, exato, e não existe cabelo bom nem cabelo ruim. Existem cabelos com conformações diferentes, Com certeza, entendeu? Paulo. E como numa determinada feira uma vez, eu fazendo uns procedimentos de permanente, aí perguntaram, isso é para cabelo ruim? Aí eu falei, o que é cabelo ruim para você? Verdade. O meu cabelo, por exemplo, é péssimo para pentear. Fazer um penteado aqui eu vou ter que gastar tubos de laque. O meu é péssimo para fazer esse cacheamento, dificilmente pega. Mas o que é cabelo ruim para você? Sim. Entendeu? Agora eu falei de uma forma bem-humorada. Verdade, entendeu? Paulo. Não, assim, você... Entendeu? Então não existe o conceito nem de bom, nem de ruim. Existe cabelo. Existe o conceito capilar, cabelo. E a gente percebe, né, Paulo, quando há uma dificuldade da mãe, quando a mãe tem um cabelo mais solto, um cabelo mais liso, e a criança tem um cabelo mais cacheado, realmente, gente, educar, orientar essa mãe. Educar mesmo, ensinar, olha, esse é o shampoo que você vai usar, você vai aplicar dessa forma, a quantidade do creme de pentear é assim que se aplica, essa quantidade, porque ela não sabe, ela sabe que dá no cabelo dela, que é mais liso, que é mais solto, né? Agora o cabelo da criança tem um outro formato, é um cabelo que naturalmente ele é mais seco, vai exigir um pouco mais de produtos específicos, então ela não sabe, ela precisa saber, ela precisa aprender a fazer isso, né? E como você falou, né, Paulo? Ensinar para a criança que o cabelo dela é bonito, aprender a gostar do cabelo, aprender a gostar de cuidar do cabelo, isso é muito legal, né? Desde cedo, né? Com certeza. Com certeza. Até para ela não entrar em conflito, porque a coleguinha tem um cabelo liso. Sim. E também às vezes até acontece, né? Da própria do cabelinho liso olhar para as cacheadas, né? E de repente também se sentir diferente. Enfim, mas são coisas que a gente consegue trabalhar bem. Sim, hoje sim. E, felizmente. E até isso é um processo de quê? De educação, né? Verdade, Paulo. E outra coisa também, quando acontece alguma lesão no couro cabeludo, que a gente sabe, por mais que a Anvisa, por mais que seja proibido o uso do formol, a gente sabe que existe, tem cliente que chega no salão e pede formol, se não tem ela vai embora, né? Não adianta, ela não quer ouvir, já foi, enfim, mesmo a gente sabendo de tudo isso, o cliente também sabendo, quando o couro cabeludo é lesionado, que tipo de procedimento é feito, Paulo, para estar recuperando e para estar tratando esse couro cabeludo? Aí temos que submetê-lo, temos que fazer uma análise minuciosa sobre o couro cabeludo, inclusive o grau da lesão, e dependendo desse grau, podemos submetê-lo a sessões de terapia capilar, tá? Agora, vale salientar que a pessoa tem que ter realmente propriedade como terapeuta, como tricologista,
né? Se tiver uma formação na área de saúde, melhor ainda, Sim. para identificar determinados graus mais acentuados de lesão. E dependendo da lesão que for adquirida, realmente a gente tem que ter a propriedade de fazer um atendimento, que eu costumo dizer, vetorizado, com um especialista tegumentar, ou seja, com um dermatologista. Tá. Entendeu? Determinadas disfunções, nós como terapeutas podemos trabalhar em nosso espaço, dependendo do grau, que seja acentuado, como foi o grau aí da criancinha que você mencionou, ali não é realmente questão para terapia capilar. Pode, depois, o terapeuta entra. Ele pode vir a entrar como os cuidados que, da mesma forma que um enfermeiro tem os cuidados determinados pelo médico, o terapeuta também ajuda aí na recuperação determinado pelo dermatologista. Mas ali naquela situação a gente sabe que não era um caso somente para terapia capilar. Existe um conjunto de especialidades ali que vão atuar, mas o terapeuta capilar ele é fundamental, principalmente os conhecimentos para manutenção, para orientação, para indicação correta do produto, que vai ser da forma como ser aplicada, para acelerar o processo aí da reconstituição tegumentar, da reconstituição da pele do couro cabeludo. Nossa, é engraçado porque as pessoas, por mais que nesse caso foi um caso super grave, repercutiu muito, de forma muito grande a nível nacional, né? E mesmo assim a gente vê as pessoas buscando esse exagero, né? Cresce um milímetro, já quer retocar novamente, não tem nem espaço para fazer esse trabalho, para trabalhar esse cabelo, né? Aí, enfim, e realmente não tem a segurança de um profissional orientando ali, fala, olha, esse procedimento você precisa estar dando continuidade, fazendo manutenção em casa, espere um pouco mais, não está na hora de retocar, né? Quando é um profissional consciente, né, Paulo? Quando tem um conhecimento técnico, né, sobre o tema, né? E principalmente hoje é complicado. Imagine quantas pessoas devem ter administrado produtos, principalmente à base de formol em casa, que devem ter tido alguma síndrome respiratória, entendeu? E aí você fica na dúvida. Será que foi o produto ou será que eu estou com Covid? Será que, entendeu? Será que é asma? Será que é uma gripe? Enfim, aí, de repente, por conta de um processo assim, você vai buscar ajuda para a sua saúde e terminava até contraindo a própria Covid sem tê-la. Sim. Né? Ou seja, está entendendo? Sim. Porque, na dúvida, o que é que você vai fazer? Procurar uma avaliação médica. E aí, coisa que você poderia ter evitado, né? Com certeza. E eu tenho, infelizmente, eu tenho esse exemplo para contar, de uma amiga que hoje não atua mais, entendeu? Porque durante 11 anos ela ficou paulatinamente nas progressivas à base de formol, entendeu? Ela mesma fazia em casa. Ela mesma pegava os produtos, misturava, e conforme o grau de exigência da sua cliente, ela aumentava essa dosagem. Nossa. Exatamente. E hoje, infelizmente, ela está afastada porque teve sérios danos no tecido gutural. Nossa. Entendeu? E aí, hoje até para falar é meio complicado. A voz dela está bem falha, entendeu? É uma pena. Verdade, porque... Inclusive, até pedi permissão a ela para poder contar essa história, embora não esteja dizendo o nome. Sim, claro. E outra coisa, né, Paulo? Você imagina quanto tempo ela ficou exposta, atendendo 4 ou 5 clientes por dia, durante X tempo? A mucosa absorve muito rapidamente, né? E o acúmulo vai intoxicando o tecido, e a gente sabe que tudo que entra no tecido vai permeando, vai passando de célula para célula. Sim. E vai gerando disfunções, né, em vários sistemas fisiológicos. Verdade. Ô Paulo, outro tema polêmico, eu sempre ouço as minhas pessoas falarem assim, né? Ai, mas a beleza net oficial, muito relevante ao assunto. É verdade, é esclarecedor. Eu acho que a gente tem que fazer mais lives sobre esse tema, porque é uma questão de saúde pública, né? Saúde pública, perfeito. Né, Paulo?
E a gente ouve muito em relação porque existe progressiva orgânica, porque essa aqui a gestante pode fazer, eu tenho uma que... Qual a real? Não existe progressiva para gestante. Fato. E nem existe progressiva orgânica. As pessoas utilizam o nome orgânico como se fosse biologicamente compatível. Ou seja, como se fosse aquilo que fosse compatível com a minha célula. E célula só é compatível com célula. Tá? Sim. E outra coisa, o conceito de orgânico, quando a gente fala em orgânico, é um conceito que é aplicado pela química orgânica, que é qualquer substância que possua carbono em sua composição. Um plástico é um composto orgânico. Entendeu? Muitos tecidos são compostos orgânicos. Então, quando se quer dizer que é biologicamente compatível, ele tem que ter uma afinidade celular. O que é biologicamente compatível? Óleo vegetal puro. Se tiver óleo mineral, se tiver outro componente, já não é. Isso eu estou dando como dois exemplos. Entendeu? Até porque o óleo mineral impede a permeação do óleo vegetal. Então, eu não vou ter, né? E em relação à gestante, isso aí eu posso falar mais do que propriedade, que isso é muito complicado, a pessoa falar isso, que existe uma progressiva aplicada a gestantes. Não há. Nessas características que hoje são aplicadas, não há. Existem médicos que liberam a sua paciente no final da gravidez, vai depender muito de médico para médico, vai depender do quadro, certo? Dependendo do ativo, certo? Que você vai trabalhar, tem registro, não tem, é possível, não é, qual é o percentual, mas a gente tem que lembrar que tudo na gestante está hipermetabolizado, né? E o que acontece? Exatamente. Então, por uma questão de zelo, tá? A palavra é essa, zelo, não se aplica nada, por mais que a marca diga. Para a gestante, primeiro que em gestante não se testa nada, tá? Segundo, tudo que se coloca no couro cabeludo, a permeação é mais rápida, por quê? Porque não existe tecido muscular entre o couro cabeludo e a caixa craniana. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E no estado gravídico, no estado gestante, a gente sabe que tudo ali é trabalhado para dois. Então, a gente não pode realmente, por uma questão de zelo, estar administrando determinados componentes, determinados ativos, determinados produtos, com essa filosofia de que é feita para gestante. Né? Então aí a gente pergunta, cadê o laudo? Foi testado em quantas gestantes? Que na verdade a gente... Nem a Anvisa permitiria. Não. Nem a Anvisa permitiria. A gente sabe. A gente nas aulas de neonatologia, de ginecologia, a gente sabe que a gente não pode estar trabalhando esse tipo de situação. Né? Verdade. De jeito nenhum. Então, isso é mito. Progressiva para gestante, mito. Progressiva trata, mito. Mito. Verdade, Paulo. E outra coisa, né? A indústria cosmética, a gente sabe que são mais de 250 produtos lançados dia, de tanta tecnologia, de tanta inovação que a gente vê. E é um mercado gigantesco, a gente sabe disso. Gigantesco. E a gente que tem um certo conhecimento, um critério mais rigoroso, porque quando eu tinha os salões, eu queria conhecer o produto a fundo, eu queria testar, durante o tempo eu observava, vários tipos de cabelo eu testava, eu observava, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Mas quantos fazem isso, né, Paulo? Quantos profissionais têm esse tempo? Não fazem, porque eu estou preocupada, e você também está preocupado, com a saúde da tua cliente, com a saúde da sua equipe. No caso dessa sua amiga aí, que está impossibilitada de exercer a profissão, porque fez o uso indevido do formol, durante muito tempo. O formol não é aprovado pela Anvisa, ponto. Não. Todos sabem disso. E você disso. falou Todos sabem disso. Um ponto extremamente importante, quando você disse que é questão de saúde pública. E a gente sabe que profissionais que trabalham com formol, eles respondem criminalmente justamente por isso, né? Por ser, e é um crime hediondo, ou seja, é inafiançável, é um crime contra a saúde pública. Sim, é verdade. Isso existe artigo, enfim, com
podendo atingir até 15 anos de reclusão, de prisão. É muito sério, gente. Então, veja o grau de responsabilidade. Para ver uma declaração dessa, Sim. Né? E outra... Aí as pessoas terminam maquiando, né? Colocando escova de sorvete, escova daquilo, escova de cenoura, escova de quiabo, enfim. Salão virou restaurante e quitadaria, né? Frutaria. E doceria. Verdade, Paulo, verdade. Eu sempre falava assim para minha equipe, né? Que eu nunca usei progressiva no salão. E, mas por que você não usa essa, usa aquela? Tá todo mundo usando. Eu falei, gente, eu não sou todo mundo. E outra coisa, o profissional que ele tem a formação, que ele entende da transformação capilar, do que acontece, das transformações químicas, do risco, da saúde do couro cabeludo, da saúde da tua equipe, do teu cliente, ele vai estudar, ele vai querer estudar, ele vai querer buscar conhecimento. Porque quando a pessoa, a Jo falou aqui, que na verdade o imediatismo das pessoas, né? De querer para ontem o resultado, em tudo, né? Não só no cabelo, mas na vida de forma geral. E aí o profissional, aquele cara que não quer estudar, que não quer se dedicar, vou fazer progressiva, que assim, um bom escovista e uma pessoa que sabe fazer a chapinha, cara, eu já faço progressiva, não preciso estudar. Né? Infelizmente, né, Paulo? Infelizmente, você como educador, eu acho que você tem mais exemplos ainda do que eu. Você deve conviver rotineiramente com esses casos, né? Os chapeadores. São os chapeadores. Verdade, é porque o cara que faz uma boa escova e uma boa chapa, ele tá no céu. Só que até quando? Até quando? Porque a hora que a cliente começa a perceber que o cabelo dela, que ela tá ficando ralo, ela não percebe aquela queda drástica, mas ela percebe a densidade diminuindo. Ela começa a perceber e começa a se assustar com aquilo. Só que volta no profissional que não é capacitado para orientá-la, para falar, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Porque ele não sabe, coitado, ele não sabe. Ele não tem como atendê-la e como dar essa orientação, né? O que a Jo está falando aqui que eu não consegui ler? Você lê aí, Paulo? Quando o profissional tem conhecimento... Grande parte. Como que é? Existe um imediatismo muito grande. Não, esse aqui não, esse aqui, ó. Quando o profissional tem conhecimento, consegue conscientizar cliente de que ganha respeito e admiração. Não, é isso mesmo. É como eu falei no início. Quando você é técnico, você entende, você passa para o cliente que você conhece, que você tem autoridade no assunto, você vai ter aquela cliente pro resto da vida, a família dela inteira você atende. Não é uma única vez. São gerações, né? São gerações, que aconteceu comigo, de várias gerações. De tantos que elas confiam. Exatamente. Né? Exatamente. E outra coisa que eu também costumo dizer muito, Gê, é uma coisa que eu admiro muito, até também por atualmente conviver com eles, é a classe médica. Porque elas são muito, interagem muito entre si. Inclusive no que diz respeito a repassar informações. Verdade. Entendeu? E o que eu noto muitas vezes é que não há essa predisposição, sabe, entre os profissionais da beleza, sabe? Como se de repente, se eu aceitar o que o G me fala, eu vou assumir um atestado de incapacidade, né? E é o que eu digo, ninguém sabe tanto que não tem o que aprender e nem tão pouco que não tem o que ensinar. E o que eu acho, eu gosto muito de trabalhar em cima disso, sabe? O profissional da beleza, ele deve orientar o outro. Não é porque saiba mais, entendeu? Não é porque queira saber mais ou queira sobrepor a sua opinião sobre o outro. Porque, de repente, você vai convicto de dar uma opinião e volta mais rico do que você deixaria aquela opinião, né? Porque a gente não pode sair com o saco cheio, porque aí você não tem como trazer coisas com você, né? Uhum. E eu acho que deveria haver essa movimentação entre os profissionais, aquele movimento realmente. Estou em dúvida, vou consultar, vou buscar, entendeu? Vi um curso interessante ali, vou falar com a cabeleireira tal, o cabeleireiro tal, eu lembrei que ela comentou, ele comentou. Fazer essa movimentação realmente, porque todo mundo sai ganhando, né? E você vai
que, na realidade, quando você ajuda um amigo de profissão, você não está gerando a concorrência, você gera admiração. Admiração, verdade, Paulo. E Porque, outra coisa, fazer um grupo de estudos, né? Tantas outras categorias, outras classes profissionais, tem grupos de estudos onde se reúnem, trocar informação, trocar experiência. Isso é muito legal, isso é muito importante. Por que não fazer com um grupo de profissionais cabeleireiros, né? Eu acho que é muito do ego, é muito ego inflado, né? Eu sei mais do que fulano, eu não posso demonstrar que eu não domino aquele tema, né? O que será que vão pensar de mim? o que é uma bobagem, aí você termina voltando com aquela mesma deficiência. Sim, né? sim. E sem falar também que outra coisa preocupante, que eu andei analisando muito, tudo bem, a gente tem passado por processos difíceis, né, nesse período de Covid, mas a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente passa, né? Porque muitas vezes as lives elas são muito instrutivas, né? Mas não são pontos de aprofundamento. Sim. São muitas vezes pontos de direcionamento. E aí terminam muitas pessoas, às vezes, trocando né por bé, ou quem assiste termina assistindo e entendendo de uma forma equivocada. Sim, porque né? é muito superficial. E informação é uma coisa muito séria. Sim. Exatamente. Informação, educação é uma coisa muito séria. A gente não pode, vou assistir, vou reproduzir aquela informação. Não, ótimo, você agora soube que existe aquele ponto. Então vamos procurar aprofundar, vamos ver qual é o curso, qual é o estudo que tem em cima daquilo ali, como é que eu posso ter propriedade em cima disso. Né? É bom porque ele direciona. Isso é muito, muito importante. Eu acho. Né? Por exemplo, um ponto como esse que a gente está falando, já abre os olhos para quem? Para o cabeleireiro, para ele procurar trabalhar a parte terapêutica, para ele procurar entender mais do que ele trabalha, que a gente trabalha com o quê? Na realidade, com pele, Sim. que é o maior órgão do corpo humano. Né? É começar a olhar a alma do produto que ele trabalha, que no caso é a composição, Sim. entendeu? Mas são nomes complicados. Nada é complicado. Não. Basta ir atrás e procurar. Olha, esse ativo aqui é o quê? Esse produto é a base de quê? O que é que significa exatamente o pH? O que é que ele me traz? O que é que ele me diz? Como é que eu devo usar isso a meu favor? Como é que eu vou explicar isso para o meu cliente? Né? Isso tudo é importante. Não é simplesmente esse produto é bom, vai deixar seu cabelo macio, maravilhoso, sedosos, brilhosos. Não, esse conceito já foi. Hoje, né, a gente tem que ser mais anelante a necessidade de fato do fio. É o que você falou, Paulo. Eu acho que as lives hoje, nesse momento, né, são educativas, direcionam, orientam e dá o start da pessoa falar o seguinte: nossa, mas formol é proibido, a Anvisa não aprovou, progressiva não trata, não hidrata, não dá para fazer em gestante, não dá pra... Então, tanto o profissional como o consumidor final, ele vai ficar atento, falando: nossa, cara, eu vi isso de um especialista, de um cara que é educador, que é técnico, que entende, que é mestre no assunto. Aí vai buscar e vai se aprofundar melhor sobre o tema. Porque realmente a gente está aqui orientando. Eu quero que fique bem claro, inclusive, e eu quero que fique bem claro que a gente não está levantando nem uma marca, nem a bandeira de uma marca, nem rebaixando outra, nós estamos falando do processo em si. Sim. Né? Sim. Ou seja, que isso vale para qualquer tipo de situação, em qualquer salão, em qualquer procedimento, não é? Os processos de alisamento seguros existem. Você não quer alisar, quer somente retirar parcialmente as ondas, quer fazer um relaxamento, uma texturização? Existem ativos, né? A gente não pode ir contra o que já está ali pré-determinado, o que está no papel. Se a Anvisa, que é o nosso órgão regulador, né? E atualmente é o que a gente mais ouve, é a palavra que a gente mais ouve falar. Anvisa, Anvisa, Anvisa. Porque imagine-se o que seria da gente se não tivesse um órgão forte, que é referência internacional, vale salientar isso. A Anvisa realmente é um órgão de extrema referência, tá? E imagina se não existisse um órgão como esse, né? Para nos orientar, para nos dar o aval, né? Aí é fácil, entrou no site, colocou lá o número, a autorização de funcionamento, que é uma coisa que eu sempre digo, existem aqueles produtos que são notificados e os produtos que são autorizados. Aqueles produtos que são para uso corriqueiro, uma lavagem normal, um condicionamento normal, são os produtos notificados. Eu não preciso fazer comprovação de eficácia. Agora, quando eu vou para um produto anti-queda, anti-caspa, um produto de transformação, como são os tioglicolatos, os hidróxidos, as colorações, descolorações,
produtos de linha infantil e outros, aí eu tenho que ter uma autorização de funcionamento. Sim. Tá? Normalmente os notificados começam com 343/05 e os que são autorizados têm lá o nome, FUN e o número extremamente extenso. Então, é fácil de você saber quando o produto tem comprovação, tem que mostrar a comprovação de eficácia por isso. Entrou no site, colocou aquele número, você vai ver realmente se aquele registro está ali. E outra coisa, não é porque o registro está que ele pode estar legalizado, porque existe um período de renovação desse registro. Tá? É como um contrato de aluguel, digamos assim. A cada X anos, aquela empresa tem que dar o respaldo daquele produto novamente. Então, você tem lá o número dele, o ativo, quando ele foi registrado, quando ele vai vencer. Eu não estou falando de vencimento de lote, estou falando de vencimento de registro. Entendeu? Então, e ainda tem, eu já peguei, inclusive, indústrias conceituadas, e o produto já estava vencido na Anvisa, mas ele continuava sendo comercializado. Deve ter os montes. Então, acontece alguma coisa, quem é que vai responder por mim? Porque numa hora dessa, a indústria vai sair. Sim. Né? Sim, mas, o produto lá não foi renovado. Como é que você está usando? Verdade. Tá entendendo? Essas coisas todas têm que ser pensadas. A gente entra na internet para tanta coisa, principalmente para olhar a vida alheia, né? Então, bora olhar um pouquinho. Vamos informar melhor, né, Paulo? As ferramentas que a gente trabalha, isso não é só para produto de cabelo, não. Produtos de estética, maquinários de estética também. Eles têm que ter o registro, né? É importante. Gente, eu não falei que a gente teria uma aula hoje com o Paulo. Que pena que o tempo de live é muito curto, mas é o que a gente falou. A gente startou em você a curiosidade em buscar mais conhecimento, em pesquisar mais, se especializar. Paulo, muito obrigada por seu tempo. Eu sei que seu dia hoje foi cheio, você ministrou um treinamento, ainda atendeu, está aqui conosco, passando seu conhecimento. Eu queria que você deixasse um recado final aí para o pessoal que está na live com a gente, por favor. Deixo sim. Que todos sejam muito felizes por estarem trabalhando com o lado belo da vida. Todo dia isso é motivo para a gente acordar e agradecer muito. E amar muito nossos clientes, muito. E tudo que a gente fizer, façamos pensando que estamos fazendo para nós, porque fazendo para nós, estamos fazendo o melhor para os nossos clientes. Verdade. Tá? E sejamos orgulhosos em sermos profissionais do embelezamento. Seja do cuidado, seja da transformação, mas que tenhamos esse prazer sempre. Coloque sempre amor nessas transformações, nesses cuidados. Que o restante é consequência. Gratidão. Verdade, eu que agradeço, Paulo. Para você que está na live aqui, essa live vai estar salva no IGTV. E as outras lives, outros vídeos de educação, de gestão, de vendas que eu tenho, acesse o meu canal, @gbeleza, curte lá, se inscreve, que tem muita informação legal. E com certeza, Paulo, trarei você em outras oportunidades. Eu mais que indico. Obrigada. Em outras oportunidades para nós falarmos de outros temas aqui, porque o tema progressivo é um tema muito extenso e tem muita coisa ainda para se falar. A gente pode marcar um outro dia, né? E gratidão pelo seu tempo. Obrigada pela Kate por ter nos apresentado. Que Deus abençoe você. Obrigada. Amém. Obrigada a todos vocês. Obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos.